Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um bate-papo. Esse bate-papo que a gente vem aí ao longo de semanas trabalhando, né? E hoje eu vou soltar algumas associações livres aí, algumas coisas que estão na minha cabeça e gerar uma discussão saudável aí para você que está no mercado de trabalho, até comentar como é que vocês andam fazendo, o que vocês estão estruturando aí na vida de vocês. Algumas coisas que eu sempre fico pensando bastante sobre os processos, né? E decorrente disso, o que a gente pode fazer para trilhar essas carreiras aí que a gente escolhe muito novo, né? O que eu mais vejo são alunos novos, 18, 19 anos, tendo que escolher a profissão que vai seguir para o resto da vida. Será que isso é algo positivo? E se eu errar, né? Então a gente vai debater um pouquinho desses processos, vem comigo, vamos conversar. Se você gostar dos vídeos, se você estiver gostando dos assuntos, a galera tá comentando aí, tá gerando muito debate, tô gostando, tá? Isso aí gera um pouco de revolta, alguns comentários, mas a gente vai trabalhando. Se inscreve, deixa seus comentários, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, tamo aí, vamos em frente, bora lá. Olha, tô com meu café, não sei se vocês repararam, né? Vou trazer umas xícaras aí, eu gosto de xícaras. E eu queria discutir uma coisa que tá martelando na minha cabeça, né? E o canal acho que é um ótimo momento para isso. A gente está tentando aí ficar com um conteúdo longo, tentando discutir aí o que está funcionando mais. E aí eu queria mostrar mais ou menos algumas lógicas que eu tive ao longo da carreira, né? Eu tô com 33 anos, parece pouco, né? Mas eu já tô cansado, coluna de 80. E aí eu sempre fiquei muito curioso como que as pessoas elas tomam decisões, né? Essas decisões elas sempre me chamaram um pouco a atenção sobre como lidar, né, com algumas situações aí do dia a dia. Veja, quando eu escolhi a carreira de arquiteto, cara, eu tinha 18 anos, 19 anos, então isso é muito pouco tempo. Eu tive a sorte de acertar, tá? Não acertei 100%? Não acertei 100%, porque é impossível você tomar uma decisão e no meio desse percurso, dessa decisão, a gente ficar aí assustado com algumas coisas ou descontente com outras, né? Só que essas decisões a gente pode, vamos dizer assim, não interpretar elas como falhas. Eu não quero que você interprete as suas decisões que deram errado como falhas, né, pessoal? A gente tem que interpretar elas como aprendizados. É clichê, tá? Eu sei, você deve estar aí do outro lado da tela falando assim, puta, clichê pra caramba, né? Todo mundo fala isso. Não, é algo que eu, na carreira, consegui interpretar quase tudo que deu errado, tentei enxergar o lado positivo, né? Então, por exemplo, eu acertei na carreira, eu gosto de ser arquiteto, tá? Mas eu sempre tive um gosto muito grande por psicologia, tá? Por interações familiares, né? Não que psicologia é uma coisa, vamos dizer assim, é amplo, tá, pessoal? Não interprete assim, porque eu dou conselho para os outros, quer dizer que eu gosto de psicologia. Não, tem nada a ver, tá? Completamente errado. Eu sempre gostei de psicologia, porque a gente acaba tendo algumas aproximações interdisciplinares com alguns conteúdos. Por exemplo, dentro da arquitetura, dentro da psicologia, a gente tem um campo, tá? Olha onde está a interdisciplinaridade da arquitetura, engenharia, design, com a psicologia. Um campo chamado psicologia ambiental. Você já ouviu falar? Então, olha, existe um campo dentro da psicologia chamado psicologia ambiental, onde esse campo ele estuda basicamente como que as pessoas se comportam em determinado ambiente, né? E se esse ambiente está influenciando elas. Será que um ambiente construído influencia as pessoas? Com certeza, né? Então, olha que curioso. Eu estava tomando um café agora no almoço, né? Agora 3 e pouco da tarde. E uma amiga minha virou e falou assim, nossa, eu estou estressadíssima. Eu falei, poxa, por quê, né? Ela está em trânsito, né? Então ela tanto vai... ela fica uma parte da semana dela aqui na nossa cidade e uma outra parte da semana dela, né, faz um intercalado aí em São Paulo. E aí ela falou que ela estava muito triste. Eu falei, não, tudo bem, né? O que está acontecendo? Aí ela começou a descrever algumas situações do apartamento que ela está lá em São Paulo, que é rota de avião, né?
Aí você fala, poxa, é difícil, né? É muito, gente. Eu fui para lá, vi essa rota de avião, é avião de 15 em 15 minutos. Que isso impacta na vida dela? Um estresse absurdo. Existem vários estudos, por exemplo, que diz que se o ambiente que você está ficando, ele tem um ruído constante, pode não estar num decibel alto, mas ele é um ruído constante, ele existe ali, ó. Você cria uma situação de estresse tão grande que prejudica quase todos os setores da sua vida. E aí eu cheguei nessa conclusão com ela e falei, então, ó, por esse motivo e diversos outros motivos. Por exemplo, o fato dela estar perdendo a proximidade com o seu amparo social. O que é isso? O fato dela estar numa cidade lá longe, onde ela não tem tantos amigos, ou até tem amigos lá, mas que não estão na mesma sincronia que ela, então ela não consegue se abster aí, não consegue se distrair, é uma palavra mais correta, se distrair ali com seus amigos na outra cidade. Então ela está afastada do seu círculo social. E aí eu joguei isso porque era uma das coisas da psicologia ambiental, né? Vários estudos que eu estava lendo jogou essa questão. Primeira questão é, se você tem afastamento do seu círculo social, o seu ambiente que você tá, ruído constante, vários outros fatorzinhos pequenos que você vai jogando ali, como não gerar estresse? Gera estresse em qualquer um, né? Então, olha que legal. Aí eu sempre gostei de psicologia e, poxa, eu poderia virar em um momento e falar assim, poxa, eu errei a faculdade, devia ter feito psicologia, devia ter feito várias coisas. Não, veja, eu vou interpretar a profissão, lógico, se você não gosta, acabou e pronto. Mas assim, eu gosto. Não gosto 100%, porque não é todo mundo que gosta 100% pro resto da vida de alguma coisa. Né? Então a gente tem altos e baixos, né? Uma relação de amor e ódio. E eu sempre gostei de psicologia. Então por que não, né, se a legislação me permite, não fazer uma pós, né, numa interdisciplinaridade daquele assunto que eu também gosto. Né? Então eu virei um arquiteto, mestre em psicologia ambiental. E aí dentro desse conceito, né, e veja, não é porque eu fui fazer um mestrado em psicologia que eu me tornei psicólogo. Isso não tem absolutamente nada a ver. O que entrou dentro da questão foi que eu dei um pezinho, fui lá, um belo de um pezão, na verdade, porque durou 2 anos. Você vai lá, estuda alguns conceitos específicos daquela área, traz isso dentro com o conhecimento que eu tenho de arquiteto e faço uma ponte entre as duas disciplinas. E essa ponte me permitiu saborear muitos conceitos interessantes, né, que foi ali dentro dessa área. Então quer dizer que eu aprendi Freud, que eu aprendi... Não, gente. Quer dizer que eu estudei psicologia ambiental, né? Então, você que às vezes está aí desesperado porque talvez a sua profissão não está te auxiliando, não está dando aquele sabor tão agradável, o que você pode raciocinar junto comigo? Será que não existe uma pós que faça uma ponte entre o que você se formou e o que você quer ser, o que você quer se aprimorar? Né? Então, essa mesma amiga, por exemplo, formada em designer e propaganda, né? Design e propaganda, publicidade e propaganda. O que ela fez? Fez lá publicidade e propaganda, se eu não me engano. Aí ela gostava muito de branding, de marcas, não sei o que, foi lá, fez uma pós em marca, depois agora está fazendo mestrado em luxo, né? Que gosta de mexer com coisas de luxo, porque aí é aberto, né? O luxo, por exemplo, ele abrange diversos aspectos da profissão dela. Pode ser de marca, pode ser de produto, ela pode abrir uma loja focada em um público do luxo, tá mais nessas questões. Escolhas, de novo, escolhas. Por exemplo, eu já prefiro essa área mais acadêmica, focado na arquitetura com a psicologia ambiental. Então, poxa, de repente, e é normal, tá? Você é engenheiro, você é designer, você é arquiteto, tá penando, a profissão não é o que eu achei que fosse, né? Será que não existe uma continuidade que você não precise anular todo o investimento que você teve, mas que você mude um pouquinho a direção daquilo que você estava imaginando, né? Então, essa área da psicologia ambiental, ela me agradou muito. Poxa, quer dizer que eu vou morrer sendo só isso? Não. Quer dizer que eu posso fazer, por exemplo, um doutorado em um outro assunto,
né? As pessoas às vezes acham que porque eu formei arquiteto, eu tenho que fazer um mestrado em arquitetura de projeto e um doutorado em tecnologia de arquitetura. Não, eu posso sim ter desvios. E o que a gente mais está vendo aí no decorrer das profissões, né, pessoal, são essas interdisciplinaridades. O que é isso? É justamente esse cruzamento de diferentes áreas. Então, por exemplo, uma pós que me agrada, tá, dentro dessa área, que está também todo mundo falando, é o que? A tal da neuroarquitetura. Né? Então, o estudo do cérebro, né, fisiológico com os processos de arquitetura. Parece brincadeira, né, gente? Mas tem um estudo na Europa que tem um mitozinho, tá? Dentro da arquitetura. Eu sei que os engenheiros que estão assistindo a gente aí, os designers, mas tem um mitozinho que fala o quê? Que fala que a proporção áurea, né, pessoal? O que é a proporção áurea? Regras de ouro, existe uma proporção harmoniosa aí na natureza que ela vem sendo aplicada desde a época do modernismo, né? E, por exemplo, Le Corbusier fazia, arquitetos famosíssimos ali aplicavam a proporção áurea na sua arquitetura. Se bem que os estudiosos falavam que o Le Corbusier, por exemplo, fazia a proporção áurea sem querer, de tão genial que ele era. O que é a proporção áurea? Basicamente é uma proporção entre uma distância frente à outra, ela gera uma harmonia, tá? Visual, tá? Em teoria. Realmente gera. Ao longo da história, a gente tem várias coisas acontecendo em proporção áurea, né? Então, os templos gregos estavam em proporção áurea, a natureza ela é formada em proporção áurea, você é formado em proporção áurea. Então, a distância, por exemplo, do meu olho em relação aqui, então a gente fica com essa cara bonita aqui, porque a gente, de repente, está mais próximo da proporção áurea, né, pessoal? Mas, brincadeiras à parte, quase todos os seres humanos estão razoavelmente dentro da proporção áurea. Às vezes um artista mais bonitão ali de novela, ele está muito mais próximo que você, por isso que ele é muito mais charmoso ou charmosa, né? Atriz ou ator ali, muito mais, vamos dizer assim, fotogênico, né? Porque ele tem realmente ali proporções bem encabeçadas. E aí os arquitetos eles perceberam isso em determinado momento aí da civilização e começaram a aplicar essas mesmas proporções, né, na arquitetura. E os modernistas faziam isso muito bem. Que inclusive, olha eu divagando aqui, né? Que inclusive a relação moderna com a antiguidade clássica é basicamente pelo uso ali da matemática, tá? O fato da proporção que os gregos tinham ali, que eles utilizavam, a gente tem essa associação com os modernistas. Essa é a única associação que a gente tem com os antigos, no modernismo. Agora, pegar isso, né, era um mito, porque eu falo mito, porque grandes acadêmicos lá da Europa, se eu não me engano, eles fizeram o quê? Poxa, será que é verdade? Será que as coisas que estão em proporção áurea chamam mais a nossa atenção visual, né? Será que é algo que o meu cérebro ele gosta, ele quer pegar, né? Ele acha bonita aquela arquitetura porque ela está em proporção áurea ou não? Aí o que eles fizeram na neuroarquitetura? Eles fizeram o estudo. Eles pegaram uma grande quantidade de amostra de pessoas, tá? Então existe uma diferença entre o que a gente chama de população de amostra. População, por exemplo, a gente pode falar assim que no Brasil a gente tem uma população total de X habitantes, né? Então, e o que seria a amostra? A amostra seria assim, quanto que a gente tem nessa cidade? A gente tem nessa cidade 100 mil habitantes. Então é uma amostra de uma população maior. Então, na estatística, a gente pode pegar, por exemplo, eu falei estatística, eu já vou perder uma galera que já vai fechar o vídeo, né? Mas não, fica tranquilo. Na estatística existe uma comprovação que eu posso pegar uma amostra e analisar essa amostra, contanto que ela esteja dentro de uma quantidade legal, né? E tem formas de fazer isso. E aí eu posso, dependendo do resultado que eu tenho nessa amostra, eu posso estatisticamente, de novo, extrapolar esse resultado para a população como um todo. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram uma amostra, foram apresentando coisas que estavam em proporção áurea e coisas que não estavam em proporção áurea, e, por incrível que se pareça, as pessoas não escolhiam as coisas que estavam em proporção áurea. Gente, e o maior mito da construção acadêmica foi que a proporção áurea era escolhida naturalmente pelas pessoas porque elas achavam aquilo mais bonito. Não.
O que existe, existe sim ritmo, harmonia, uma proporção, uma estética, mas não necessariamente por conta da proporção áurea. A proporção áurea, então, ela é interessante sim, como uma estratégia dogmática, tá? O que seria uma estratégia dogmática, uma estratégia canônica, né? A gente já discutiu isso. É quando você passa a ter arquitetos que eles criam regras, né, e estruturas de como exercer uma boa arquitetura. Então, o modernismo teve muito isso de dogmático, né, de querer criar ali estruturas e essas estruturas serem seguidas de certa forma para definir uma linha comum para aquela produção arquitetônica. Lógico, os arquitetos modernos aí vão me xingar nos comentários, talvez, porque talvez eu esteja depreciando o processo moderno. Mas a verdade é que foi muito útil para eles criar essas estruturas, porque de certa forma eles acabam padronizando ali ideias e conceitos que qualquer arquiteto, seja muito estudioso ou pouco estudioso, conseguiria aplicar os seus próprios conceitos daquele estilo. O que a gente passa a entender hoje é que, como esses estilos não estão sendo mais utilizados, né, existe aí uma criação livre, o que a gente mais está vendo no mercado é uma individualidade muito forte dos arquitetos no mercado sobre o seu processo criativo. Então, o que a gente está percebendo hoje é o quê? Existe uma crise estética, tá? Vamos falar um pouquinho dessa crise estética? Olha, molhar o bico no meu café. Qual que é a crise estética, né, pessoal? É justamente isso. A gente tem coisas a serem debatidas. Por exemplo, antigamente, o arquiteto ele atendia aos interesses de um problema de uma sociedade. Hoje, talvez o que a gente mais está vendo é o interesse do arquiteto ou do engenheiro ou do design de se sobrepor a um outro colega, de se sobrepor a sua arquitetura às demais. E não necessariamente talvez a atender um problema verdadeiro ou atender um desejo do cliente. Ou o que a gente está vendo que então é esse efeito condomínio fechado. O que é o efeito condomínio fechado? Você entra num condomínio fechado, cada casa você tem ali variações muito malucas, ou quando não, uma réplica muito convencional de todo mundo tá fazendo a mesma coisa, né? Então, essas coisas, elas não vão conseguir evoluir tão cedo, tá? Porque a estrutura de como os cursos são formados, né, não está valorizando talvez conceitos que a gente consiga mudar isso como um todo. Outros debates que estão aí no panorama é justamente, por exemplo, o fato de a gente poder fazer, veja, eu não sei, vamos gerar polêmica aí também no chat. Faculdade de arquitetura, de engenharia, de design de interiores, ela pode ser EAD, pessoal? Eu tenho a minha opinião, tá? Por exemplo, hoje engenharia civil é autorizado a ser 100% EAD. Gente, já é difícil o engenheiro se formar presencial, imagina a distância, né? Bom, mas vai passar ali pelos crivos e tem método, tem vários tipos de metodologia que são válidas e talvez esse engenheiro vai realmente se formar muito bem ali. Às vezes estamos aí com vários engenheiros online ativos. Arquiteto, designer, será que pode ser 100% EAD? Não. Poxa, professor, mas você está sendo muito convencional, você está sendo muito conservador, né? Veja, pessoal, na pandemia nós ficamos em determinado momento nas faculdades 100% EAD, né? Houve prejuízo? Olha, por mais que a gente faça o atendimento de um projeto via câmera, tem diferença, tá? Então não estou falando que disciplinas, por exemplo, como História da Arte, História da Arquitetura não possam ser EAD, mas, cara, o projeto ele tem aquela magia de você sentar do lado do seu professor, de você ver ele desenhando, de você ver o raciocínio lógico dele. Então esses processos, eu acho que para a gente avançar, por exemplo, na crise estética, a gente não consegue, não deve, por exemplo, retroceder nos processos de ensino. A gente tem que maximizar o processo de ensino. Então, veja, hoje a gente tem faculdades de arquitetura que não duram mais 5 anos, duram 6 anos. Né? Não são todas, acho que só tem uma, na verdade. Não dura 5 anos, dura 6. Por quê? Porque, veja, o arquiteto cada vez mais está entrando
o arquiteto, o designer, o engenheiro, está entrando muito cedo no mercado de trabalho. E aí está patinando. E aí a gente volta lá para o início do vídeo. E esse patinar pode ser que esteja deixando vocês desanimados com a profissão. Principalmente os arquitetos e designers, porque o engenheiro ainda que ele sai bem no mercado de trabalho, né? Ele tem um salário ali legal, mas, gente, o arquiteto e o designer de interiores, o piso, segundo o sindicato, é muito pouco. Então você se formou lá 5 anos sofrido, né? E aí, de repente, você entra no mercado de trabalho com um valor baixíssimo, às vezes quase o mesmo valor que você pagou na mensalidade da faculdade. Não dá. Né? Então, essa crise do mercado de trabalho, de você ter um excesso de profissionais que ganham um pouco, e aí você pode ficar um pouco desmotivado. Então, a gente tem que analisar como que você pode se sobressair, qual que talvez seja a forma que você vai entender o mercado de trabalho, como um arquiteto, um designer principalmente. Gente, eu tenho uma filosofia de trabalho, né, que pode não agradar a todo mundo. Sempre foi assim comigo. Eu não ponho todos os meus ovos em uma cesta. Isso pra mim não existe, tá? Por quê? O nosso mercado de arquitetura ele é muito volátil, né? O mercado construtivo ele é muito volátil. Então eu vou contar a primeira crise que eu tive, né? Que é justamente essa crise de ganhar pouco, né? De como que eu posso ganhar mais, porque tá muito caro viver no Brasil. A inflação está disparadíssima, está muito caro. Então, poxa, como que eu posso ganhar mais? Porque, veja, um dos maiores ensinamentos que eu tive financeiros esses dias foi: não adianta você achar que você vai cortar Netflix, reduzir o seu plano, seu plano de celular, que você não vai viajar nem para nenhuma viagem por 5 anos para economizar. Você não vai viver. Né? Óbvio, a gente tem condições deploráveis ainda sociais no Brasil, mas não dá para você não ter o que comer, não dá para você não ter pelo menos talvez um pouco de conforto, né, pessoal? Mesmo que você tenha uma condição baixa, não dá para você de repente cancelar uma assinatura do Amazon que está R$10 ali, se eu não me engano, para você assistir uma série, que você R$10 vai economizar. Não, o segredo é você ganhar mais, né? Então, de repente ali um bico que você pega de R$500, R$600, um fixo que você consegue com um arquiteto, já dá uma evoluída. Então, o que eu entrei como filosofia para combater essa questão, exatamente essa questão de me frustrar, porque eu abri escritório super cedo, né? Eu já entrei, quase saí da faculdade, já quis abrir escritório. Tinha lá 2, 3 gatos pingados de cliente, foi evoluindo, foi indo bem, tava legal, tava fazendo um pé de meia, mas parecia que não era aquilo que as pessoas falavam para mim que era ser arquiteto. Eles falavam: nossa, será que é isso? Então calma, o que está me desiludindo? É o fato que eu não consigo cobrar mais, está faltando método. Então vamos estudar método, aí vai lá e a gente ensina, aplica método Gucci, Pomodoro, vamos aplicar método, a tabela de Eisenhower, que eu vou falar para vocês em algum momento, em algum vídeo. E aí vamos jogar ali, poxa, estudamos, não é método. Então, será que são pessoas que eu tenho que agregar? Gente, que não foi só isso, mas só o fato de você montar um ciclo, um grupo de pessoas para raciocinar junto com você, né? Fazer um brainstorm, fazer uma mente criativa única ali, né? Ajuda pra caramba, né, pessoal? Você ter pessoas leais ali do seu lado faz você crescer muito rápido, tá? Sozinho você vai rápido. Perdão, até falei uma besteira aqui, ó. Você ter pessoas boas e leais do seu lado vão fazer você crescer. Talvez não tão rápido. Por quê? Sozinho você vai rápido. Em conjunto com pessoas boas, você vai longe, tá? Então, a ideia do escritório, ele partiu dessas premissas. Então, a gente fez ali uma boa equipe, mas mesmo assim, custo atrás de custo, não foi uma coisa que me agradou muito. Então, eu parei para pensar, poxa, a minha crise existencial ali, vamos falar que foi minha crise de 5 anos de formado, em que todo mundo vai passar talvez por uma crise em algum momento, foi justamente, poxa, será que esse é o caminho que eu quero? O que eu quero fazer?
Então eu percebi que o que me agradava era ter segurança, né? Então eu fiz ali muito tempo de reflexão, né, pessoal? Que não, o que me agradava não era ter um escritório grande, não me agradava ter tipo 10 funcionários ali dentro do escritório chegando, 150 clientes ali, né? Mais do que eu conseguia trabalhar, não era isso que eu queria. Então eu precisei com muita coragem, mudar a direção, porque não estava feliz. E aí, qual era dessa análise, para mim, João, o que me trouxe felicidade, que talvez dê aí uma reflexão para você, que por mais que doesse a mudança, porque ninguém gosta de sair da zona de conforto, né, pessoal? A zona de conforto ela é a morte para qualquer pessoa, principalmente para sua vida profissional. Então, eu tive um esforço para sair da minha zona de conforto, mas eu saí dela, saí dela porque eu percebi que o que me agradava era fazer um pouco de tudo. Né? Então me agradava ir e ser professor, me agradava pegar um hospital para fazer e ficar nesse hospital 4, 5 meses só com aquele hospital. Me agradava, por exemplo, gravar um vídeo de YouTube, bater um papo e ler uns comentários legais aí do pessoal. Me agradava, por exemplo, fazer uma viagem para poder estudar a Casa de Vidro dali na Bobardinha em São Paulo. Me agradava, por exemplo, pegar um aluno daquele ciclo que estava no escritório, por exemplo, 2 ou 3 ali mais próximas, que realmente a gente cria um vínculo com esses funcionários, com esses amigos de profissão, pode ser um cara que faz grupo com você de projeto na faculdade. Realmente me agradava, por exemplo, falar, tô lendo esse livro aqui de arquitetura, vamos ler junto, vamos fazer um grupo de discussão, vamos se reunir, tomar uma cerveja, um vinho e falar um pouquinho sobre essa arquitetura. Então me agradava não achar que eu tinha que ser apenas aquele cara de escritório que chega às 8, sai às 22, que trabalha igual um condenado desenhando, que volta cansado para casa, que não tem ânimo para ver a filha, que não tem ânimo para nada, né? Só esperando chegar aquelas férias para poder ir para a praia. Isso não me agradava. Né? Então me agradava trabalhar um pouco em cada situação e de repente receber uma ligação do nada de uma pessoa e falar, olha, estou com um problema pesado aqui, você não me dá uma ideia, me dá uma luz, vamos achar solução para esse problema, né? Será que não tem nada no mercado que fala sobre isso? Será que eu sou o único profissional que está com esse problema? Então eu nunca gostei dessa divisão tão forte entre acadêmico e profissional, que hoje eu passei muitos anos ouvindo isso de arquitetos, que eram arquitetos profissionais aí de escritório. Não, se você vai ser professor, você tem que ser só professor, você não pode ser profissional. De forma alguma, né? Porque um não complementa o outro? Complementa pra caramba. Então eu fui analisando essas situações que me davam felicidade e fui, né, filtrando, peneirando ali, colocando elas nessa trajetória minha profissional. E o mestrado, por exemplo, de psicologia foi também dessa análise que só a arquitetura não me agradava. Eu queria estudar outras coisas, eu queria ver o que as outras pessoas pensavam. Então a gente tem que ser... tem uma palavra que eu gosto muito que é polivalente, que é flexível. A gente tem que ser flexível. A vida, se você não for flexível, a gente toma um tombo atrás do outro. A vida é um tombo atrás do outro, gente. Como que ela não é? O cara lá, o Saramago já falava, tudo que eu planejei, eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. A gente não consegue controlar a vida e os caminhos que ela escolhe muitas vezes pra gente. Então, a partir disso, se a gente não for polivalente e flexível para ir analisando, que eu gosto, vou por esse caminho, não deu errado, volta, vamos para o outro. Então a gente tem que ser um pouco assim, porque senão a gente fica extremamente infeliz, né? E aí a gente vê muita gente infeliz aí no mercado de trabalho, certo? Espero que vocês tenham gostado, falei muito, até um pouco mais de mim, que não é tanto algo que eu gosto, mas espero que se você está passando aí por essa crise aí, se você está nessas turbulências, né? Foi algum bom bate-papo aí que a gente consegue evoluir, tá bom? Se você tiver em alguma crise, quiser trocar uma ideia, deixa aí o seu comentário. Se você gostou, segue a gente, ativa o sininho, faz toda a parada aí que vocês já sabem. Se inscreve, isso ajuda pra caramba. O que a consultoria, eles ficam me mandando mensagem aqui falando que tá dando certo pra continuar, então vamos fluindo, tá bom? Um grande abraço e tchau!